Olá, professor, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas dinâmicas aqui das lições do livro. Bom, hoje nós vamos falar sobre o gênero textual História em Quadrinhos, na nossa lição 7. Professor, a dinâmica aqui é bem interessante. Você vai construir com o seu aluno uma grande história em quadrinhos. É uma história coletiva, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um tema comum para todos os grupos, né? Porque cada um ali vai fazer uma parte dessa história. Então, um tema comum. Qual seria um tema comum, né? Eu trouxe aqui para você alguns exemplos. Pode ser um dia na escola, pode ser a aventura de um animal perdido, pode ser uma viagem ao espaço, pode ser que a turma escolha também, vote ou escolha em conjunto, né? Ou até, professor, se você quiser sugerir para eles outros temas, né? Fica aí para você decidir, até porque você conhece a sua turma, ok? Bom, escolha um tema. E aí, você vai dividir e orientar os grupos agora. Divida os grupos em 4 ou 5 alunos cada grupo, tá? Explique para eles que cada grupo vai ser responsável por construir 3 quadros, tá? Da mesma história, seguindo o mesmo tema. Eles devem imaginar que essa história em quadrinho vai ser montada na sequência, né? Então, o grupo 1 começa, o grupo 2 continua e assim por diante. Então, já delimite isso para ele, né? Então, cada um vai fazer 3 quadros e aí você traz uma temática em comum, né? E cada um vai fazer ali 3 quadros, ok? Continuando, pessoal. Só que é importante reforçar que cada grupo não vai saber exatamente o que o outro fará, né? A única informação em comum será o tema. Então, professor, você pode de repente arriscar dando o tema para eles e que cada um faça de um jeito e depois tenta juntar ali, né, com os quadrinhos que são mais próximos em relação à história, ou você pode delimitar para eles também. Olha, esse grupo aqui vai falar sobre, por exemplo, o dia a dia na escola, e esse vai começar falando sobre a chegada na escola. O outro grupo vai falar sobre o intervalo, e o outro vai falar sobre a saída da escola, por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui de modo geral. Mas eles não vão saber entre eles, é você que vai delimitar. Aí eles vão construir a história em quadrinhos efetivamente. Cada grupo vai criar aqueles 3 quadros, né? Lembrem que eles precisam colocar ali as características das histórias em quadrinhos, que é ter desenho, os personagens, as falas em balões, né? Então, isso é bem importante. Deve deixar claro o que está acontecendo na parte deles, para que a história faça sentido quando ela for unida, né? Pode ser uma parte inicial, ou você pode separar como conflito, uma aventura ou um final, tá? Então, você decide, professor, como separar para cada grupo. O professor pode atribuir ou sortear também a ordem de cada grupo, né? Então, eu vou deixar bem a cargo da sua ideia, né? Do seu momento ali, professor, como você vai separar cada grupo. Mas não pode perder o foco que no final, esses grupos vão juntar para fazer uma grande história em quadrinho, né? Que é a história coletiva, ok? Lembre-se também de falar para eles que os balões, eles precisam estar muito claros ali em relação à intenção de cada personagem em sua fala. Então, por exemplo, se é o balão de grito, tem que ser pontiagudo. Se é o balão de sussurro, tem que ser aquele balão com tracinho. Se é o balão de fala normal, então tá lá liso aquele balão, né? Se é o balão de pensamento, então ele parece uma nuvenzinha. Então é importante reforçar isso com o seu aluno, ok? Continuando. E aí vem, depois dessa produção, e essa produção tem que ser também monitorada por você, professor, vai passando de grupo em grupo, vai orientando, vai afunilando o caminho dele ali para ele se sentir mais confortável, para que ele não fique perdido com a temática dele. Depois que eles terminarem, aí vem a montagem, né, da HQ coletiva.
Então, o professor vai recolher os quadrinhos, né? E vai organizar na ordem combinada, ok? E aí você pode colar com fita, pode grampear, né? E vai formar, então, uma única história em quadrinhos. E vai ser uma história gigante. Mostra para a turma o resultado, lendo ou passando quadro a quadro. Aí eu acho bem interessante colar essa história no mural, né? E aí depois os alunos, primeiramente você pode colar no quadro, para que os alunos cheguem próximo ali, você faça a leitura junto com eles, mostre como ficou essa história. Mas depois você pode deixar ela no mural da sala, para que eles possam olhar sempre que quiserem, ou até, né, se alguém visitar a sala, ver esse quadro ali. E aí essa leitura tem que ser coletiva. Então vocês vão ler por completo essa história e vão conversar sobre, né? E aí você vai trazer elementos lá da característica, né, da HQ, para ele identificar. Por exemplo, a história ficou engraçada? Por que essa pergunta? Porque a gente sabe que o gênero textual, história em quadrinhos, geralmente traz humor, né? Então, a história ficou engraçada ao ver de vocês? Ela está coerente com o tema que você sugeriu para eles? Está fazendo sentido com o tema? É uma história surpreendente ou é uma história, assim, mais de um senso comum? Né? Traga esse questionamento para eles. E aí pergunte também, como foi criar sem saber exatamente o que os colegas fariam? O que eles sentiram? Eles ficaram ansiosos para saber o que viria depois, né? Eles imaginaram que os colegas conseguiriam manter o mesmo caminho ou acharam que ia ser muito diferente? Aí, com base no que eles produziram, você vai também trazendo novas perguntas, ok? E é legal também perguntar para eles o que aprenderam sobre trabalhar em grupo, né? Então aqui, além deles reforçarem o conhecimento deles sobre as histórias em quadrinhos, né, sobre os elementos das histórias em quadrinhos, eles ainda estão trabalhando em grupo. E aí pergunto para eles, foi tranquilo trabalhar em grupo? Se não foi, o que faltou? O que podia melhorar ali entre os integrantes para que numa próxima vez não tivesse nenhum embate? Ou se eles falarem, olha, deu tudo certo, professora, a gente conseguiu interagir bem. Pergunte por que eles interagiram bem, né? O que aconteceu, o que eles conseguiram organizar entre eles que fez com que eles pudessem produzir de maneira muito linear e tranquila, em paz ali entre eles, ok? Isso é bem importante. Depois, professor, você pode ainda sugerir que cada um deles faça um quadrinho no seu caderno, com a sua ideia, né? Com a sua temática, que aí ele está cada vez mais aprofundando o que ele aprendeu, ok? Professor, nos vemos na próxima lição. Espero que dê tudo certo com a sua dinâmica. Até lá!